Sejam bem-vindos à nossa live especial Dia das Mães. Meu nome é Ingrid Luiza Rainer, sou acadêmica do curso de Engenharia Química da UDESC e sou coordenadora do CREA Júnior da Regional de São Miguel do Oeste. Boa noite a todos. Eu sou a Bárbara Helena Bloss, também sou estudante de Engenharia Química na UDESC. Eu faço parte do CREA Júnior de São Miguel do Oeste também. Então, sejam todos bem-vindos a essa live, que é uma live super especial, que é para o Dia das Mães, né, em homenagem ao Dia das Mães. Hoje a gente vai trazer 3 mulheres que conciliaram a engenharia com ser mãe. Mas afinal, ser mãe já é uma engenharia, né, gente? Que é difícil pra caramba, não é fácil. E ele envolve muito planejamento, conhecimento, né? Constante estudo, atenção, horas e horas de dedicação também, né? Algumas noites sem dormir, preocupações e muitas outras coisas envolvidas nesses dois processos, né? Então, ser mãe é uma engenharia da vida. Então, estão presentes com a gente hoje a engenheira florestal, também diretora regional do CREA-SC da Inspetoria de Blumenau, Glaucia Gebin. A química industrial de alimentos e professora dos cursos de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos da UDESC, Lisiane Schittler. A engenheira civil, também professora, diretora regional do CREA-SC da Inspetoria de Criciúma e coordenadora do GT, Camila Rodrigues. E também teria a aluna de Engenharia de Alimentos, Silvana Ster, mas ela não pôde estar presente. Então, a gente agradece muito a presença de vocês, obrigada por ter aceitado esse convite, e sejam muito bem-vindas. Espero que vocês gostem dessa live, espero que quem está assistindo também goste dessa troca. Então, vamos dar início, lembrando que a gente está olhando o chat do YouTube, então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar, que a gente vai repassar aqui. E, para começar a live, então, gostaria que cada uma se apresentasse um pouquinho, contasse de onde é, o que faz, né? Já foi falado, mas como é a vida de mãe engenheira, mãe e professora também. Posso começar então, já que vocês me apresentaram primeiro? Pode. Então tá, boa noite, pessoal. Como a Ingrid e a Bárbara já comentaram, eu me chamo Glaucia Gebin, sou engenheira florestal, sou de Blumenau, Santa Catarina, sou mãe do Thales, que hoje está aqui participando com a gente, né, da live, e como a gente combinou que ele não vai falar muito hoje, quem vai falar é a mamãe. E eu sou formada, já vai fazer 11 anos na área de engenharia florestal, tenho mestrado também em engenharia ambiental, já participei do conselho do CREA como conselheira até o ano passado, e a partir de janeiro desse ano, então, assumi a inspetoria de Blumenau, que congrega outros 10 municípios, né? Além de Blumenau, mais 9 municípios, desculpa, somos 10 ao total. Então, eu ajudei a criar o grupo de mulheres do CREA Santa Catarina, que é um grupo de trabalho hoje liderado pela Camila, né? Está como nossa coordenadora, pensando em trazer mais mulheres para o sistema, né? Afinal de contas, a gente é em pouco número dentro do CREA Santa Catarina, dentro do sistema Confea-CREA como um todo, né? Nós somos um menor número, mas na faculdade, as meninas estão aí para mostrar, né? A gente é quase 50-50, né? E aí, onde é que estão essas mulheres que depois de formadas não estão junto do sistema, né? O que elas estão fazendo? Então, o grupo de trabalho das mulheres foi criado para responder essas perguntas e incentivar que mais mulheres participem, né? E eu fiquei bem feliz com o convite aqui para falar um pouquinho sobre a vida de engenheira e mãe, né? Que é possível, sim, como os meninos comentaram, né? Ser engenheira já é um pouco, ou melhor, ser mãe é um pouco de engenharia, né? Porque, afinal de contas, é um gerenciamento aqui de funções. A gente tem que estar pensando numa grande obra, né? E dando suporte, gestando também, né? Gerenciando tudo, o antes, o depois, como vai, como não vai.
Então, é possível e tem como conciliar tudo, né? Então, não vou ficar falando só do meu currículo aqui, vou dar oportunidade para as meninas também, mas nós vamos conversar, bater um papo aí bem bacana. Obrigada pelo convite, meninas. Deixo agora a palavra para as outras meninas. Então, boa noite a todos, né, que estão presentes. Agradeço o convite, meninas, por estar aqui falando um pouquinho de como é ser mãe e conciliar essa profissão, né, que é possível, sim, porque nós estamos aqui, a gente é a prova disso, né. Eu sou a engenheira Camila, sou engenheira civil, sou da região de Criciúma, do sul do estado, sou engenheira de execução, sou professora na Unesc, na Universidade aqui de Criciúma, sou diretora regional do CREA em Criciúma, da Inspetoria de Criciúma, coordenadora do GT Mulher, né, como a gente já comentou, sou formada em civil e sou mestre em engenharia de materiais, né. Fiz tudo isso, né, me graduei em engenharia civil, fiz o mestrado, sou diretora, fui presidente da CEA, sou coordenadora do GT, sou atuante na engenharia e sou mãe, né? Sou mãe de uma menina linda de 11 anos, né, a Maria Vitória. Daqui a pouco ela deve aparecer, que ela foi na igreja, ela é coroinha, então ela foi à missa. E eu consegui conciliar tudo isso junto, né? Quando eu voltei, eu iniciei a minha curso e eu tranquei por 5 anos, e quando eu voltei já com a Maria Vitória, né? A Maria Vitória tinha 8 meses. Então, eu terminei engenharia com a Maria Vitória, né? Eu fiz pós-graduação com a Maria, fiz mestrado também, então é possível, né? Tudo é possível, basta a gente ter força de vontade, né? De querer e fazer acontecer. E a minha grande obra hoje, a minha maior, é a minha Maria, né? É a minha Vitória. E mais uma vez agradeço, né, por a gente estar aqui encorajando outras meninas, né? Porque além da gente também ser mãe, profissional, a gente também é dona de casa, a gente também lava, passa, cozinha, né? Faz comida, porque muitas vezes eles me perguntam: ah, Camila, mas tu não lava roupa, né? Eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu limpo, eu faço tudo, a gente faz. Então, isso é muito importante, tá? Eu parabenizo vocês, porque para a gente mostrar que nós somos profissionais e que a gente pode ser mãe, que a gente pode formar uma família, né? Isso é muito importante. Parabéns, meninas, e obrigado pelo convite. Você, Profelice. Boa noite a todos. Estão me escutando? Sim? Ah, tá. Bom, eu sou a professora Elisiane Schiffler Moroni, né? Trabalho na UDESC, já fazem 15 anos. Também sou mãe da Vitória, né? Ela tem 18 anos. Dizer para vocês, né, que estão ali na universidade, que a gente tem uma dupla ou tripla jornada, né? Porque ser mãe é se dedicar, né? E também tentar conciliar a profissão com ser mãe, né? Que é bastante difícil, né? Que eu fui mãe durante o estar estudando, né? Que é também um pouco complicado, né? Então, eu fiz o meu mestrado já no meio do mestrado, engravidei e tive a Vitória, né? E depois fiz o doutorado, né? Sou química industrial de alimentos, eu tenho um mestrado em ciência e tecnologia de alimentos e doutorado em ciência e tecnologia de alimentos, né? Então, é uma vida meio confusa, né? Fui chefe de departamento também do curso de engenharia de alimentos, né? E engenharia química hoje. E atualmente sou diretora de extensão do nosso centro, né? Então, dizer para vocês que não é nada muito fácil, né? Mas a gente também tem que saber os momentos de aceitar também porque a gente na carreira, assim, em modo geral, as mulheres são bastante dedicadas, né? E a gente vê que a gente tem muita oportunidade também,
né? Principalmente na universidade que eu trabalho, a gente tem muita oportunidade. Então, assim, a gente aceitar o desafio, né? A gente tem que trabalhar tudo isso em casa, né? Também para as pessoas que estão aí do teu lado, a tua família, te apoiar, senão também não vai dar certo, né? Então, é um conjunto, né? Desde você fazer um mestrado, fazer o doutorado, né? Com nenê, né? Depois um pouco mais jovem, né? A criança, mas é complicado, desde que você tenha um apoio, né? Então, é importante todo esse, que eu digo, a família realmente está junto e apoiando todos os teus passos, senão fica difícil. Muito bom. Então a gente tem aqui também várias histórias de ser mãe durante a graduação. Então, a primeira pergunta que a gente tem é o que vocês sentiram quando descobriram que iriam ser mães? Olha, eu levei um susto, porque não foi planejado. Muita gente pensa não, muitas pessoas planejam, né? Muitos casais planejam filhos. No meu caso, não foi planejado, foi um susto. E diferente da Camila e da Lisiane, que comentaram que tiveram o filho enquanto estudavam, né? O Thales, ele nasceu depois, né? Ele tem 5 anos. E eu já tinha formado em tudo que eu formei, né? Tanto na graduação quanto no mestrado. Só que o Thales apareceu num momento que a minha carreira estava em ascensão. Então eu falei, nossa, agora que eu ia zarpar, eu travei, né? Eu pensei, né? Travei, parei, porque a minha escolha na época do meu marido foi assim, não, vou me dedicar à maternidade. Então eu parei de trabalhar literalmente por um ano para me dedicar à maternidade. E só que eu tive uma oportunidade quando o Thales estava com 10 meses de voltar ao mercado de trabalho. Então foi ali que eu percebi que realmente daí sim a minha carreira zarpou, né? E aí a gente pensa, poxa, o que que eu fazia antes, né? Que eu tinha tanto tempo e agora todo o tempo é dedicado a uma criança, porque quando a criança é recém-nascida, é pequenininha, bebezinha, a gente sabe que demanda mais trabalho, né? Diz a lenda que quando vira adolescente é pior, mas sei lá, não cheguei lá ainda. Mas o que aconteceu foi que eu aproveitei essa oportunidade e a responsabilidade até ficou maior. E a gente pensa assim, poxa, eu vou fazer de tudo para o meu filho se orgulhar de mim e eu ter motivação para correr atrás, né, de tudo, as coisas e tal. E hoje é o que eu quero mostrar para ele, né? Faço de tudo um pouco e para ser referência para ele. Mas quando eu engravidei foi realmente um susto, porque eu recém tinha passado num concurso para trabalhar na universidade, eu estava fazendo vários projetos e, meu Deus, eu falei, tá, e agora que tá dando tudo certo, pá, engravidei. Eu falei, mas foi bom. Foi uma pausa necessária. Então, comigo foi diferente, porque eu e meu marido a gente programou, né, que nós íamos ter um filho. Então, foi muito esperado, assim. Eu como sou muito ansiosa, né, eu no primeiro mês eu achei que eu já ia estar grávida, né? Então, ela foi planejada, né? Apesar de eu estar com a faculdade, com o curso trancado, tudo, a gente estava fora do país, né? A gente estava morando na Itália na época e nós estávamos prontos para voltar para o Brasil, né? Nós já tínhamos conquistado o que nós tínhamos planejado, nós íamos voltar. Aí falou assim, não, então a gente vai ter um filho aqui. Antes da gente voltar, a gente vai ter um filho aqui na Itália, a gente volta com a nossa menina italiana. O menino, né? Na verdade, a gente fez essa programação. E depois de 2 meses da programação, eu fiquei grávida. Então, o dia que eu descobri, nossa, foi muito emocionante. Assim, eu guardo até hoje o teste de farmácia para mostrar para ela, assim. E foi difícil, foi muito difícil, porque depois a gente voltou para o Brasil, né? Eu voltei a estudar, ela era pequena, não é fácil, porque, como a Glaucia falou, um bebê pequeno ele demanda, né, mais cuidados, né? Amamentar, cuidar, trocar.
Mas eu trabalhava ainda durante o dia, ia para a faculdade à noite e tinha Maria Vitória com 10 meses, né? E assim foi indo e me formei, né? Me formei, depois fiz pós. Algo importante também que a Lizzy falou, a gente tem que ir conquistando, né? Porém, a gente tem que ter a nossa família do lado, né? E isso eu tive, né? Eles sempre me apoiaram, tanto o meu marido, né? Que é um companheiro, quanto meus pais, né? Mas principalmente meu marido, porque ele tem que me apoiar, né? Ele tem que estar em cima. Então, ele foi um grande pai, ele ajudou eu a criar ela para a gente poder, para mim poder me formar, né? Mas foi assim maravilhoso. Então, vocês vão ver que são duas coisas que eu tenho muito marcado, assim. O dia que eu descobri que eu estava grávida e o parto dela, né? Então, o dia que a gente conhece, que a gente vê o rostinho, é sensacional. Eu garanto que as mamães aí também pensam a mesma coisa, né? Fica marcado para toda a nossa vida, né? O primeiro contato. E foi assim que aconteceu a minha história. Bom, a minha história também é um pouco diferente. Travou? A minha história é um pouquinho diferente das de vocês. Vocês estão me escutando, meninas? Sim? Na verdade, quando eu estava fazendo um mestrado, eu me imaginava tão sozinha, porque eu viajava 800 quilômetros da minha cidade para fazer o mestrado. E aí a gente começa a refletir, né, que a gente está sozinha no mundo, né, e o que a gente está fazendo aqui pela gente, né? Talvez pela educação de casa e tal, a minha família também, eu tenho 3 irmãos, enfim. E aí eu me senti muito sozinha, e eu disse, não, eu preciso ser mãe, né? Eu quero ser mãe, né? E aí eu tinha 28 anos e eu queria ser mãe. Imagina, podia ter esperado, né, um pouquinho. Mas, enfim, eu acho que foi o destino também, pelo fato que eu descobri que eu não poderia ter filho da forma normal, né? Então, eu tive duas gravidezes ectópicas, né? Em que eu tive que fazer cirurgia, tirar as 2 trompas e, enfim, chegou no final só com fertilização in vitro, né? Então, é uma coisa bastante planejada, né? Então, assim, felicidade completa, né? Porque aí a gente... Eu me dediquei muito ao trabalho, tentei focar em outras coisas, mas chegou um ponto, até esses dias eu estava contando, que eu fui no médico e tinha muita dor de cabeça, enfim, porque todas essas situações a gente tentou engravidar, eu tentei engravidar 2, 3 vezes, foram 3 tentativas, né, e deram erradas. E aí eu fui no médico, muita dor de cabeça, e aí ele disse assim, aí ele contei minha história, e ele disse assim, tá, mas você quer ter filho, né, então você tem que ir atrás do teu sonho. Eu disse, realmente, né? Porque a gente fica bastante desgastado ali, o casal, né? Em função de todos os traumas que a gente passa durante essas situações. E aí, cheguei em casa e disse, ó, eu quero, pronto, vamos fazer, né? Vamos tentar. E a gente começou, a gente foi a Porto Alegre, a gente fez a inseminação e tal, e tivemos a felicidade na primeira vez, né, da tentativa, deu positivo. Aí veio a vitória. Um pouco diferente, né? Uma coisa assim. Desculpa, meninas, tá? Mas assim, bem gratificante também, né? Talvez se eu tivesse esperado mais, não teria ela, né? Enfim, mas deu tudo certo. Então, assim, eu vejo assim até a Glaucia falando a questão assim da criança que ela precisa bastante da nossa atenção. Eu acho que isso eu não consegui sentir, sabe? Porque o momento que eu tive ela, depois eu achei assim que o resto eu ia conseguir superar, né? Eu ia conseguir superar. E às vezes, como a Glaucia fala, dizer assim que
na adolescência talvez é mais difícil, realmente se preparem, que é difícil mesmo. Talvez a parte mais difícil que eu passei, tá? As outras fases foram bem mais tranquilas, bem mais mais light, como eu falo, né? Mas essa adolescência é mais complicada. Mas nada que conversa, família, né? Então, é importante, né? É a primeira coisa você decidir ser mãe, né? Eu acho que a hora que tu decide ser mãe, eu vejo que é uma força interna da gente, ou decide, ou como a Gláucia disse, acabou o destino decidindo por ela, né? Mas hoje ela é tão feliz que ela fala aqui, né? Mas eu acho importante isso, né? E também aquelas que não querem ser mãe, né? A gente também tem que respeitar, né? Elas têm as suas, eu digo assim, as suas crenças, enfim, as suas opções, né? São opções diferentes, né? Mas com certeza ser mãe é algo muito bacana, assim, diferente, sabe? A gente aprende a compartilhar, a gente aprende a se doar, a gente é muito egoísta, né? E eu acho que nesse momento a gente se transforma. Muito legal, gente. Eu gostei muito de escutar a história de vocês. Fiquei muito emocionada, prof. Achei muito forte da parte de vocês. Muito lindo, porque nem toda mulher luta com essa força, né? Muitas desistem. Então, é uma superação muito grande. Vamos para a próxima, para a próxima pergunta, né? Então, como foi conciliar o trabalho, as aulas de vocês, né, com os filhos? Eu vou pular um pouco essa questão, porque eu já não estudava mais, mas eu quero só contar uma coisa que eu acho bem bacana, porque meninas, talvez vocês passem por isso, né? Todo mundo acho que já passou, que quando você é adolescente, as tia pergunta, e o namorado? Aí você arranja o namorado, né? Aí as tia pergunta, quando vai casar? Aí você casa. Quando vem filho? Aí você vem o filho, né? E assim vai. E aí aquele negócio, quando você resolve estudar, quando é que vai fazer a pós? O mestrado e o doutorado, né? E assim vai. E eu fiz o mestrado, eu terminei em 2013 e não tinha Tales, né? Não tinha nada. E as minhas amigas do mestrado, algumas tiveram filho, outras foram fazer doutorado. E aí eu sempre dizia, né? Eu falei, olha aqui que doutorado bonito, ele até corre já, porque veio depois, né? Então, eu não falei antes, mas eu também sou professora numa universidade aqui na cidade do lado, e o conciliar agora, durante a pandemia, dar aulas, né? Montar as aulas e tal, ficou um negócio complicado porque é tudo em casa, né? Então, quando a criança não aparecia no meio, a gente parava e tal para fazer as coisas, ou aproveitava para fazer os trabalhos de madrugada ou depois das 10 da noite, depois que está dormindo, para não ser interrompido, né? Mas fora a pandemia, eu nunca tive problemas porque não foi minha época de estudos, né? Mas quando eu preciso estudar, é sempre em horário que ele já esteja dormindo para conseguir concentrar, né? Ou no caso, quando ele tá com o pai. E até mesmo, desculpa interromper, mas até mesmo em relação ao trabalho, né? Como é que você conseguiu conciliar, criar o teu filho e o trabalho também? Pode colocar esse lado, né? Assim. Sem Nessa questão, é que nem a Camila falou antes, né? A Lisiane também comentou, a ajuda da família é fundamental, né? Até na época da gravidez, eu lia bastante, né? Mãe de primeira viagem, assim, tu lê tudo, né? Tudo que tu vê pela frente. E aí, filho, para. Aí o que eles dizem? Que quando nasce uma mãe, nasce um grupo de apoio, né? E felizmente, pelo fato de eu estar próximo à minha família, eu sempre tive a minha mãe me auxiliando também, o meu pai nem tanto que trabalhava, mas a minha irmã, que é adolescente agora, né, tá com 16 anos, quando meu filho nasceu ela tinha 12, então ela ajudava um pouco, cuidava dele e tal. E na questão de trabalho também, na época quando o meu filho nasceu, eu era casada com o pai dele,
E aí, havendo necessidade, porque o meu trabalho, na época, tinha trabalho de campo, tem até hoje, né? Mas com ele maiorzinho é mais fácil. Então, quando precisava ir para campo, pedia para a mãe cuidar ou para uma tia cuidar, alguém cuidar e para a gente poder fazer a parte de campo, porque sempre trabalhei como autônoma, nunca foi empresa registrada, e na época de aula era sempre pegava em horário de aula, alguém cuidava dele, né? Até a hora que ele começou a ir para a escolinha, e daí a gente começa a conciliar, fazer os trabalhos quando ele está na escola. Ou, dependendo da situação, leva junto. Eu tive muitos clientes que adotaram o Thales como neto postiço. Então, às vezes, já tive oportunidades onde o cliente disse, igual, você traz o teu filho, deixa ele aqui, vai fazer o que tu precisa, quando tu acabar, tu volta aqui, pega ele e leva para casa. Então, essa parceria é bem bacana. Não é todo mundo que aceita, né? Mas é uma realidade. E as pessoas têm que entender, porque filho não é um peso ou um fato pelo você deixar de trabalhar. O filho, querendo ou não, a gente passou por uma situação dentro do conselho no ano passado, na qual eu defendi uma outra colega, aonde o fato de ela ter filho foi tratado como se fosse uma coisa ruim. E um outro colega conselheiro falou, gente, se as mulheres pararem de ter filhos, claro, como a Lisiane comentou, a gente tem que respeitar aquelas que não querem. Mas se todas as mulheres decidirem não ter filho, a gente não vai ter renovação, não vai ter continuidade da humanidade. Então a gente tem que não vangloriar, mas assim, ajudar muito aquelas que decidiram ter filho, porque é o futuro da humanidade, né? Querendo ou não, sem mulher, infelizmente a gente não tem outras crianças. Ainda os homens ainda não conseguem ter filhos, né? Sozinho. A não ser que adote, mas vai sair de alguma mulher, né? Vai nascer da barriga de uma mulher. Então, assim, a gente tem que bater palmas para aquelas que decidiram ter filhos, sejam do próprio ventre ou aquelas que também decidiram, como a Lisiane até comentou, né, correr atrás desse sonho, que é o sonho dela ser mãe, e foi, conseguiu, então foi uma vitória, né, que teve ali a realização. Mas aquelas que adotam também, né, aqueles casais que adotam crianças também, que vão dar continuidade aí à história da humanidade. Então, é puxado, mas é possível. Deixa eu parar de falar um pouco, passar a bola aí. Então, eu acho que eu já comentei como eu consegui conciliar, né? Eu tive muita ajuda, muito apoio do meu marido, né? A minha Vitória está aqui, eu também tenho uma Vitória, né, Lisiane? Só que a minha é Maria, né? E a minha mãe, né? A minha mãe me ajudou muito, principalmente quando eu voltei para mim retornar a estudar, né? Então a mãe ficava com ela durante o dia. Aí no fim do dia, entre 6 e 7 horas, o meu marido ia, buscava ela na mãe. Ela já deixava tomada banho, já tinha comido, tudo. E a hora que eu chegava da universidade às 11 horas da noite, que era em outra cidade, aí eu trocava ela, colocava a pijaminha e arrumava para dormir. Muitas vezes ela já estava dormindo e eu despertava para ela poder mamar, né, no início, depois tomar o leitinho e tocava a fralda. E assim eu fui conciliando. Estudar, até ontem eu estava conversando com esse professor meu, que a gente saiu, eu estudava, era o momento que eu tinha na sala de aula para mim estudar. Então eu sentava na primeira carteira, eu prestava atenção e fazia as anotações, tudo ali, que era meu momento. Eu não conseguiria repassar novamente o conteúdo em casa, né? Eu não tinha esse tempo. Aquelas disciplinas assim da engenharia que são bem difíceis, né? Eu tirava geralmente o domingo à tarde. Aí meu marido ficava com ela e eu dava uma passada, mas era aquelas horinhas ali. Então eu tinha que aproveitar todo o meu momento na sala de aula. Era o que eu tinha para mim poder ir para frente, né, e continuar. E deu certo, assim, consegui, né? Me empenhei bastante, não ia para o barzinho, não ia conversar com os colegas no intervalo, eu ficava ali focada e eu tinha que terminar aquela engenharia que era o meu propósito de vida, né? Depois, quando eu fazia a pós e o mestrado, já foi mais fácil, porque ela já era maior, né? Ela já tinha, quando eu me formei, ela tinha 4, 5 anos que já tinha feito algumas disciplinas antes, né? Que eu tinha trancado. Então, aí foi mais fácil, porque ela já entendia, ela não precisava tanto daquele apoio, né?
E hoje eu trabalho, né? Como é que eu concilio, né? À noite, geralmente, a gente é aquela que tem 3 turnos, né? Porque a gente trabalha também à noite, né? O nosso dia não termina às 6 da tarde. Eu acredito que para as outras meninas também é assim. Porém, hoje ela já me falou, eu chego em casa, ela, mamãe, eu tenho tarefa de matemática. Então, eu sei que depois que eu terminar aqui, eu vou ter que dar atenção para ela, a gente vai fazer a tarefa de matemática, para mim depois terminar outras coisas que eu tenho para fazer. Então, eu dou prioridades a ela, né? Eu sei que eu tenho uma filha, eu sei que eu tenho que ensinar, eu sei que eu tenho que educar. Então, hoje eu dou as prioridades. E dá certo, meninas, é só a gente se organizar, né? Ter horário para tudo e a gente consegue, tá? Então, eu consigo. Tem dia que eu pareço que eu vou enlouquecer, mas não é pela família e nem pela filha, né? É pelas outras coisas que a gente vai assumindo, que a gente vai tendo oportunidade, tudo a gente vai aceitando, vai dizendo sim. Quando a gente vê, a gente está por aqui, que a gente não sabe dizer não, né? Mas a gente consegue, né? Eu acho que tudo é organização, foco e coragem. É isso que a gente tem que ter, né? A gente tem que dizer, a gente pode, a gente consegue e a gente vai fazer. Como? A gente vai organizar e vamos dar um jeito. É isso. Bom, eu acho que talvez a fase mais crítica que eu passei foi na época do mestrado, né? Então a Vitória era pequenininha. E aí eu fazia na Universidade Federal em Pelotas, né, o mestrado, e as aulas eram condensadas, né? Então eu tinha uma rotina, levei ela, aluguei uma casa lá, levei uma tata para cuidar dela, né? Só que ao mesmo tempo tu tem que ter atenção, tu tem que estar ali, né? Então acho que a fase mais crítica, assim, então eu saía da universidade, chegava em casa, eu fazia ela, dava atenção para ela, então ela não ia dormir cedo, né? Porque dela queria a minha atenção, e eu ficava com ela, às vezes ela dormia meia-noite e pouco, e as disciplinas comendo eu tinha uma disciplina que era microbiologia patogênica, né? Microbiologia. E aí era artigo de 15, 20 páginas em inglês e para apresentar na outra aula. Então eu ficava a madrugada inteira estudando, preparando as coisas para então chegar na aula com todas as atividades e apresentar os seminários, aqueles seminários intermináveis, enfim. Eu acho que foi a fase mais difícil, assim. E depois também uma adaptação, né? Porque eu morava no Rio Grande do Sul e aí passei no concurso na UDESC, e aí eu vim, o meu marido e a minha filha, né? Então esse passo também sim, foi bastante difícil, né? Então essa mudança, chegar numa cidade tu não conhece ninguém, né? A gente tinha uma relação de amigos, a gente saía muito, né? Então a gente chegou numa cidade que não conhecia ninguém e não tinha com quem deixar, né? E a gente sempre se privava disso para ficar com ela. Então, eu acho que 2 momentos assim meio marcantes foram esses. Em relação a trabalho, sempre tive alguém para me auxiliar, uma tata para ficar com a Vitória, né? Nos momentos que eu não estava. E consegui, assim, com o meu marido, a gente conseguiu, assim, conciliar os horários, né? Na época, o curso de engenharia de alimentos era tarde e noite, né? Então, de manhã eu ficava com ela, à tarde e à noite, então o meu marido ficava com ela e de tarde ela ficava com a Tata, né? Às vezes também, depois mudou bastante, meu marido também começou a dar aula, né? E aí a gente começou, e chegou um momento que daí ela chegou e disse para nós, eu acho que vocês não precisam trabalhar tanto. Ela tinha 4 aninhos, ela disse assim, eu acho que vocês não precisam trabalhar tanto, né? E aí o meu marido desistiu de dar aula e ficou com ela, né? Então, eu digo assim, que essa parceria, sabe? Essa parceria de dizer assim, contar com alguém, ou com a mãe, ou com alguém perto, né? Então, hoje eu moro longe da minha mãe, né? Então eu moro aqui e é nós ainda, continuamos, né? Nessa pandemia, então, é só nós mesmo. E eu acho que em relação ao trabalho é difícil, né? E começar na instituição também foi complicado, começar a preparar aula, começar a dar aula e os alunos
exigindo, né? Então, essas vivências, assim, mas sempre a gente consegue conciliar, assim, a gente consegue. A gente é mulher, tá? Eu sempre digo, homem não consegue fazer duas coisas, né? Junto. As mulheres fazem 4, 5. Coitados, mas os homens ajudam bastante, não posso reclamar. O Alexandre é muito companheiro, sempre esteve presente, assim, não posso reclamar, assim. Se eu falar alguma coisinha, sou cruel, então. Maravilhoso. A gente vê, às vezes a gente fica pensando, tipo, nossa, mas essa matéria é muito difícil, nossa, mas a faculdade é muito difícil. Aí a gente fica, tipo, imaginando, porque aqui no curso teve meninas que engravidaram durante o curso, aí a gente fica, se tá difícil para nós, imagina para elas que tem uma criança em casa, que tem um neném. Então, qual foi o maior desafio que vocês sentiram e tiveram com os filhos, seja relacionado com a faculdade ou tipo uma coisa assim que vocês não esperavam, tipo o maior desafio que vocês tiveram com eles? Olha, eu, sem sombra de dúvida, como as meninas disseram, é aceitar novos desafios e pensar, e aí, o que eu vou fazer com meu filho? Não sei para Camila, mas para mim, um dos maiores desafios foi participar do conselho de engenharia, afinal de contas, a participar como conselheira durante alguns anos, né, que foi do ano de 2017 até ano passado, quando o Thales tinha 1 ano de idade, né, ele completou 1 aninho em janeiro, no começo de janeiro, e no final de janeiro foi minha primeira reunião. E aí era 2 dias fora, até contei para as meninas numa reunião ali, que foi minha primeira vez que eu fiquei 2 dias longe dele, né, e eu amamentava, então empedrou leite, tive que ir no banco de leite para tirar leite, porque não aguentava de dor, e a gente lá, fazendo social bonito, né, fazendo a panca lá na reunião, e só que por dentro com saudade e o peito apertado, né, literalmente, porque estava cheio de leite e não tinha ele para amamentar no final do dia, né, então foi uma situação bem complicada, mas ao mesmo tempo foi o fato de participar dessas reuniões foi perceber que mesmo você tendo uma criança em casa, dependendo de você, você não deixa de ser a profissional com a qual você se dispôs, né? Então, um desafio era conciliar essas rotinas, né? Que depois, como até a Cami comentou, ela também foi presidente de associação. Hoje, atualmente, eu sou presidente de associação. Faço parte de uma entidade nacional também, faço parte da diretoria, então conciliar isso tudo com uma criança pequena é um pouco mais complicado. Assim como a Lisiane falou antes, né, que a menina dela pediu, por que você trabalha tanto? Meu filho volta e meia pergunta, mãe, hoje você tem reunião? Mãe, hoje você pode brincar comigo? E assim, não, filho, hoje a mãe tem isso, amanhã a mãe tem aquilo, no outro dia tem aquilo outro. Aí, às vezes, ele pede assim, ai, você brinca de carrinho comigo? Eu fico pensando, meu Deus, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que organizar ata, eu tenho que fazer reunião, tem não sei o que, não sei o que. Tá bom, 5 minutos. Mas a gente tem que se desdobrar, né? Como a Camila até comentou, a gente faz muitas coisas, assume muitos compromissos, querendo mostrar que é super, super ativa, e às vezes deixa a desejar em alguma coisa, mas o que a gente não quer é deixar a desejar com as crianças, né? Os nossos herdeiros aí, né? Mas não é sempre que a gente consegue. Então, esse é o mais difícil, na minha opinião. Então, o meu maior desafio foi meio parecido com o da Glaucia. Quando eu me formei, eu tinha 2 opções, né? Ou eu seria uma engenheira, tentaria minha carreira, né? Ou eu ia atrás do que eu queria, né? Eu queria fazer meu nome, né? Eu moro em cidade pequena, né? Aqui no sul. Então, eu queria ser conhecida, eu não queria ser mais uma engenheira na cidade, eu queria ser a engenheira, né? A Camila. Então, eu fui logo em busca do CREA. Eu lembro que eu tinha um professor, o Evânio, que eu acredito que a Glaucia conhece, né? E eu falei, Evânio, eu quero participar do CREA. Como eu não sabia, entendeu? E aí eu comecei a participar de associação. Ele falou assim, primeiro tu tem que participar da associação. Aí eu comecei a participar.
Aí meu primeiro desafio veio quando eu fui convidada para ser presidente dessa associação, depois de 2 anos. Eu tinha que viajar, a gente parou ano passado, e esse ano a gente está parado, não está indo muito. Acho que travou a internet da câmera. Acho que se a Lise quiser. Sim, eu já vou aproveitar, né? Depois ela entra e termina, né? Mas eu acho o meu maior desafio, vocês vão dar risada. Eu acho que o meu desafio foi descobrir que a minha filha não precisava mais de mim para ir na escola. Eu acho esse foi, assim, para mim, um desafio muito grande, aprender a lidar com isso. Quando ela chegou e disse: mãe, tu não precisa hoje me levar na escola, eu vou sozinha. Eu morava a 2 quadras da escola, né? Atravessava 2 ruas, mas a gente sempre aquela coisa, né, de levar. Eu acho que foi o maior desafio, assim, porque na carreira a gente tem desafios, né? Mas eu vejo que a gente é uma força interior, é o nosso desejo, né? E a gente faz aquilo porque tu tem convicção e tu sabe que tu vai dar o melhor. Mas aquilo que não depende de ti, né? Aquilo, para mim, foi um grande desafio esse. Esse desafio de perceber que você já não era tão importante, que ela tinha vida própria, né? E cada vez mais, né? Hoje ela está na faculdade, né? Que uns dias vai embora, né? Então eu também tenho que me preparar para esse novo desafio. Mas esse primeiro, assim, foi, acho que para mim me destruiu, assim. Mas é uma coisa assim diferente, né? Lise, pode ficar tranquila. Eu digo como filha que a gente vai para a faculdade, vai longe da mãe, mas a saudade que a gente tem. Gente, sério, acho que minha mãe tá assistindo essa live e ela sabe quanta saudade eu tenho dela. Que cada vez que eu vou para lá é tipo, meu Deus, eu queria isso todo dia. Então pode ficar tranquilo que ela vai para faculdade, ela vai querer voltar sempre para ficar com você. Às A vezes gente se arrepende, tá? A gente se arrepende. A gente se arrepende de deixar a mãe, tipo, não, mãe, não precisa, não quero, eu quero ir embora. Bem isso aí. Mas, assim, já me aconteceu das meninas, assim, na indisciplina, chegar e chegar perto de mim, assim, me agarrar e dizer assim, ai, que cheirinho bom de mãe, sabe? Então, tu vê isso, que eles têm saudade, né? A gente percebe, sim, e eu passei por essa coisa de sair de casa, estudar fora, né? Então, a gente sabe, sim, mas para gente que é mãe, eu acho que assim, para nós, a gente sabe que tem que entender, a gente quer que vocês vão, né, sigam seus caminhos, a gente pensa aí, desde que vocês nascem, que vocês têm que ser melhores e que vocês têm que buscar seus sonhos, mas chega na hora, a gente é coruja mesmo. A Camila, se quiser continuar, tinha caído. Não, resumindo, assim, eu acredito que a hora que ela parar de dizer, mãe, não precisa mais me levar na escola, eu acho também que vai ser um choque, assim, né? Mas eu ainda não cheguei nesse ponto. Então, meu maior desafio, resumindo, foi eu ter que sair para viajar e deixar ela, né? Assumir todos os compromissos e viajar e deixar ela em casa. Então, para mim, esse foi o maior desafio. Eu escolher entre a minha profissão, ser uma boa profissional, né? Em fazer o meu nome e ter que deixar minha filha em casa, né? Então, para mim, isso é o meu maior desafio que eu luto ainda diariamente, né? Agora, quanto à pandemia, a gente está mais parado, então não está viajando, mas esse é o meu desafio, ficar dias fora, como a gente fica, às vezes, uma semana fora, né? E ela em casa. Então, isso para mim dói muito, assim. Então, eu sei que a Glaucia já comentou um pouquinho sobre essa próxima pergunta, mas se ela quiser dar mais uma complementada, né? Como foi lidar com o trabalho e eles durante essa pandemia? Como eu já respondi, né? É assim,
né? Dependendo da situação, a gente trabalha assim, com ele sentado no colo. Ou trabalha nos horários que ele está dormindo, ou está interagindo, que nem agora há pouco ele falou, mãe, posso ver televisão? Nossa, televisão nessa época de pandemia é o que há. Mas também a gente não pode ser ignorante a ponto de dizer, não, fica na televisão o tempo todo, porque querendo ou não, a gente tem uma responsabilidade, tem um ser humaninho sendo criado aqui, e não dá para deixar a televisão criar ele, né? Então, é aquele negócio, né? No ano passado ainda eu tive um desafio maior, não tem muito a ver com engenharia, mas eu quis ser política. Então, eu fui estudar um pouco de política, fui candidata aí a vereadora aqui no meu município, então era um outro desafio. E eu estudava justamente à noite, eu virava madrugada estudando para entender um pouquinho mais, porque era o horário que a casa toda estava dormindo, né? Eu moro com o Thales, mas hoje eu tô com outra pessoa. Tenho uma enteada também, que é pré-adolescente, então é uma rotina, né, bem atribulada, mas felizmente ela já se vira. Esse aqui que dá um pouquinho mais de trabalho. Então, a rotina na pandemia foi assim, né? Trabalhando quando ele está dormindo, ou se há necessidade de concentração fora do horário que ele esteja na escolinha, ou que na época era remota também, né? A gente fazia com ele no colo. Então, aqui em casa foi mais tranquilo, porque a Maria já tem 12 anos, né? 11 anos, quase 12, na verdade. Então, ela já entende a situação. Então, ela sabia que a mãe tinha que dar aula, né? Ela sabia que a mamãe tinha que preparar a aula. Então, muitas vezes era o quê? A internet a gente teve que aumentar a capacidade, porque era ela tendo aula num quarto e eu dando aula em outro, né? Então, mas foi tranquilo, assim. Claro que eu tive que dedicar mais tempo a ela, porque a aula online não é fácil para um adulto, imagina para uma criança de 11 anos, né? Assimilar todo o conteúdo, conseguir se organizar. Então, eu tive só que tomar esse rumo de estar mais atenta no que ela estava fazendo e se realmente dentro do quarto ela estava em aula, se ela não estava na internet, se ela não estava fazendo outra coisa. Mas a Maria é uma menina muito boazinha, assim, ela já entende e ela é obediente, né? Eu sempre digo, eu não tenho uma filha, eu tenho um anjo, uma bênção de Deus, assim, que ela é muito boazinha da gente trabalhar e da gente, ela entender, ela escuta, mas não foi fácil não, tá? Porque essas aulas online, tanto para o professor quanto para o aluno, não é fácil. Eu acho que o maior desafio foi a gente perceber que a gente conviver em casa, né? Porque a minha filha tem 18 anos, né? Então era mais difícil foi essa questão, assim, de nós chegar em casa e dizer, bom, agora a gente vai fazer tudo em casa, né? E o meu marido, o escritório dele é em casa, né? Então é a convivência 24 horas, né? Ali, né? Então, foi uma situação e eu não parava em casa, né? Então, eu tinha meus horários, saía de manhã, voltava à noite, e quando iniciou a pandemia, nós estávamos num processo de eleição do centro, então a gente estava a mil, né? E aí, tu sentar e dizer, agora vocês vão ficar em casa e vão trabalhar em casa e vai ficar todo mundo em casa. E essa adaptação de ser essas aulas online, né? Então, isso foi bem complicado. E na época, ela estava no terceiro ano, e o que me deixava assim muito triste, né? Por sendo professora, eu percebi assim que como eles precisam da aula presencial, como é necessário, porque a gente percebe assim, ela ficava na tela, fechava. Aqui a gente está falando com aberto microfone, é outro nível, né? Mas quando tu vai para uma aula, parece que tu fica só falando para a tela, né? E para o além, né? Eu sempre brinco que eu estou dando aula para Nárnia, né? Estou chegando em Nárnia e eu vou começar a dar aula, né? Porque ninguém interage, né? Então, isso foi um desafio, né? Até a gente se conseguir, né? No início era tudo lindo e maravilhoso, e eu percebia da minha filha assim, né? Então, ela fazia essas coisas, né? Mas sempre foi muito dedicada, mas ao mesmo tempo
a gente percebe que não é a mesma coisa. Isso me incomodou muito, muito. No início me incomodou. Aí, quando voltou, eu disse, não, tu vai para a escola. Dela disse, mãe, mas eu não vou, porque ela estudava em Chapecó. Então, ela levantava às 6 horas da manhã para ir para a escola, né? E aí, tinha que pegar transporte e tal, e o transporte não ia. Mas eu acho que é nós se reinventar. Essa foi o maior desafio, assim, que eu vejo, e entender que ela tinha esse limite, né? Que ela não conseguia ficar às 4 horas na tela e não é saudável mesmo, né? Então, isso foi complicado. Isso foi complicado. Essa pandemia tá zoando já e parece que a gente não sabe lidar direito. Agora, uma pergunta. Vocês já associaram alguma coisa do trabalho, das aulas como professora, com a criação deles? Tipo, no exemplo, digamos, da engenharia, isso aqui parece um projeto, parece uma matéria. Já associaram alguma coisa do trabalho com eles, com a criação, a forma de criação, talvez? Essa tua pergunta, ela é muito difícil, cara. Pô. O que, na verdade, eu faço, às vezes, o contrário, tá? Às vezes eu uso o meu filho como um ponto de partida para pensar em algo como levar para os alunos. Porque, assim, o Thales ainda é uma criança pequena, então ele está descobrindo muita coisa. E, às vezes, a gente percebe que a gente, às vezes, vai falar de um assunto muito difícil, né? Termos muito técnicos, e, às vezes, o aluno, né? Eu dou aula para os primeiros semestres, ele vem do ensino médio e ele não consegue captar aquela informação. Então, às vezes, eu pego com o Thales, eu ensino algumas coisas para ele. Calma. A respeito de coisas simples assim, né? Por exemplo, vamos falar de polinização. E eu faço um vídeo com ele, explico para ele. Então, parece uma coisa tão simples. Eu disse, gente, mas por que a gente dificulta tantas outras coisas, né? Então, às vezes eu me espelho nele, assim, sabe? Por exemplo, vou explicar uma coisa que parece ser difícil, eu dou um exemplo. Por exemplo, vamos falar como se fosse uma criança, né? Então, isso para mim me ajudou. Agora, do contrário, não, eu só considero às vezes que ele é uma grande obra, né? Como eu falei lá no começo, né? A gente pensa, é pura engenharia aqui, né? Altas engrenagens e tal. Mas ao contrário acontece, de pensar nele, como ele pode ser um exemplo para as aulas e para o dia a dia. Como eles tornam as coisas simples, né? Aquilo que a gente complica também. Você quer falar, Thales? Pode falar. Fala, então, o que você quer falar? Eu tenho 5 anos. Que legal. E o que você acha de ter uma mãe engenheira? O que você acha da mamãe engenheira? Legal, né? Muito bem. Quando eu crescer, eu já vou querer trabalhar em casa de madeira. Ele mudou recentemente a profissão. Primeiro ele queria ser... O que você queria fazer? Tirar petróleo do mar. Daí depois você queria fazer o quê? Fala alto. Eu queria ir trabalhar no espaço. Mas agora você quer fazer o quê? Construir casa de madeira. Porque essa é a coisa mais fácil do mundo. Mas tá na engenharia ainda, não saiu ainda da engenharia. Nós vamos começar com uma casinha de cachorro. Vamos lá. Então, eu tento mostrar para minha filha, principalmente quando eu estou dando aula, né? Como são os alunos, como eles se comportam, como é que a mamãe explica, e ela me dá esses feedbacks, sabe? A mamãe deve ser mais assim. Então, eu uso ela para isso, para mostrar na minha profissão, sabe? Também levo ela muito para o escritório, na parte da tarde, né? Vejo as semanas que não são de provas, que não são de avaliação. Então, eu levo ela para o escritório, eu mostro para ela o que é engenharia,
Porque, claro, eu gostaria muito que ela fosse uma engenheira, só que eu não vou obrigar ela a isso, ela vai escolher a profissão que ela quer. E ela é mais ou menos como o Thales, né? Uma semana ela quer uma coisa, na outra ela quer outra. Então, é uma criança ainda, não sabe realmente o que quer, né? Mas eu tento mostrar muito a engenharia e até em casa também, em objetos, em coisas que a gente trabalha, mostrar, ó, isso aqui precisou de uma engenharia, isso aqui. Então, eu tento explicar para ela como é que funciona, que se a gente parar e pensar, tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, a gente precisou de um engenheiro, né, por trás, para fazer isso. Né? Então, eu tento conciliar e eu dou muitos exemplos práticos para ela, né? Ó, isso pode fazer assim, e como ela me ajuda muito em questão de aulas, tá? Em correção, até quando eu fazer correção de projeto, de prova, ela senta do meu lado. Ai, como é legal, né? Corrigir. Não, não é legal, mas eu tento mostrar para ela e ela viver isso, sabe? Ela viver o meu trabalho porque ela também reclama. Por que que vocês trabalham tanto? Porque meu marido também trabalha bastante. Por que que vocês param tanto fora de casa? Né? Então, eu tento trazer ela para esse nosso mundo, né? Para o mundo da engenharia, para ela ver, para ela entender. Né? Então, é mais ou menos isso que eu tento fazer para mostrar para ela esse caminho, né? Conciliar essas duas coisas, o trabalho e o filho em casa. Então, eu acho que em relação a essa questão da profissão, né, sempre a gente incentivou muito a questão da engenharia, né, então, desde pequenininha, ela tinha uma facilidade com desenho, meu esposo é engenheiro civil, então ela fazia desenhos, ela não queria fazer um desenho quadradinho, ela queria ver as vértices, e enfim, ela queria ver coisas a mais, né? E a gente dá esperança, né? Vai para engenharia e tal. E aí eu fui num congresso também de microbiologia, óbvio, né? Comprei vários livros, né, de criança, de microbiologia, ensinando desde pequenininha, fazia a placa, dizia, ó, porque você tem que lavar a mão, por que você precisa fazer isso, qual a importância, né, e tal. Mas nada adiantou. E eu sempre fui muito assim, eu via, né, assim, eu via muito que o meu marido queria muito que ela fosse para engenharia, né? E a gente sempre, né, muita liberdade também de escolha, né? E aí, e ela sempre disse, mãe, eu não quero ser engenheira, não quero, mesmo sabendo que tem habilidade para isso. Enfim, um dia ela me convenceu que ela quer ser, que ela ia fazer administração. Digo, bom, né? Antes disso, ela queria que eu escolhesse a profissão, né? Ela queria que eu escolhesse. E aqui em casa ninguém falava nada. Eu e meu marido, a gente combinou que a gente não ia falar nada. O que ela quisesse, ela poderia estar escolhendo e fazendo vestibular. E foi assim, né? Não adiantou, eu levei ela para a universidade, ela conhece tudo. Acho que as meninas ela até conhece lá da universidade, porque eu coloquei ela ela ficou um semestre lá ajudando no laboratório que eu coordeno, lavando vidraria e fazendo trabalho no laboratório, para tentar, assim, primeiro porque estava na fase da adolescência e não sabe também qual a profissão, e também saber, eu dava dinheiro para ela em forma de bolsa, né, dizendo que, então, ela tinha que trabalhar, só para ela saber também como que funciona. Mas, enfim, ela é bem dedicada, assim, a gente percebia, assim, no laboratório, né, tinha o Ivan, que era o coordenador, que coordenava na época as atividades lá no laboratório, e ele colocava ela fazer tudo, e ela fazia, né, mas não adiantou. Então, isso é uma coisa que vem da própria criança, mas a gente, como pais, eu acho que a gente tem que dar essa liberdade, porque é uma opção também. Eu sempre digo para minha filha que você tem que pensar que essa profissão que você escolher, você vai ter que se sustentar e sustentar a sua família, né? E tem que ser feliz, né? Então tem que ter essas coisas assim que eu acho são elementos fundamentais para ser feliz, né? Então eu deixo muito livre, né? Eu deixo bem livre essa questão, assim, apesar de incentivar e achar que tem grande potencial.
É pra você colocar ela lavar vidraria, entendeu? Daí você fez ela desistir do negócio. Você botou ela na pior parte que tem. Tivesse colocado ela a misturar alguma coisa, talvez ela tinha mudado de ideia. Ai. Então, vamos à última pergunta, né? Depois vamos ver as perguntas do público. Eu sei que a filha da Profilize já é grande, então provavelmente ela deve ficar em casa, né? Mas a Glaucia e a Camila, né, têm as crianças menores. Onde, fora na escola, que provavelmente agora elas já devem estar indo presencialmente, né? Onde elas ficam no outro período, né? Se elas ficam na escola, se elas ficam com os avós, né? Onde que as crianças ficam quando não estão com vocês? E também essa pergunta junta se vocês já ouviram essa frase. Mas e onde que ficam as crianças, né? Então, vocês estão ali trabalhando, estão, né, fazendo alguma coisa. Para os homens não existe essa pergunta, né? Porque sempre a criança não está aqui, está com a mãe. Mas vocês já ouviram essa pergunta, né? E como que é a reação de vocês, tipo, quando vocês ouvem quando tem essa questão? Já ouvi, não foi pouco, foram várias vezes, né? Assim como a Camila comentou, né? Essa questão de viagens, também passei por isso, agora não mais, por conta da pandemia, que foram restritas, né? Mas eu continuo fazendo algumas coisas que necessitam que eu deixe o Thales em algum local, né? Então, quando ele não estava na aula, ele começou a ir na aula com 2 aninhos e pouco, então ele ficava, primeiro ele começou a ficar só meio período, e no outro período eu ficava com ele porque eu trabalhava como autônoma, né? Então eu podia trabalhar de casa. E aí quando havia necessidade de fazer campo ou ir para um outro local, ele ficava com a minha mãe ou com a minha irmã, né, que já era maiorzinha. Depois a mãe explica. E fora isso, hoje em dia ele também vai para a escola, né? Passa o dia. E quando agora, na verdade, eu e o pai dele somos separados, então facilita um pouco também às vezes, porque daí eu tento conciliar atividades extras no período que ele está com o pai, né, à noite ou também durante o dia, dependendo da situação. Ou senão a gente apela aí para os parentes, né? A gente pede para a avó, para a madrinha, para a tia dele, minhas tias, até minha tia tá mandando um parabéns ali. Então, a gente tem que apelar para que, como eu falei, aquele círculo, né, que ajuda na criação da criança. Às vezes as amigas também, tem amiga aqui na cidade do lado, então, vou fazer um campo lá na outra cidade. Ô, amiga, e aí, tá em casa? Pode ficar uma tarde aí com o pequeno? E assim a gente vai, porque a gente não pode deixar de trabalhar, né? A Camila comentou, Lisiane ali também falou, o trabalho está ali. E se a gente quer ser alguém na vida, quer ser reconhecida como engenheira e não como só mãe ou dona de casa, a gente tem que se virar nos 30, né? E aquela pergunta que você comentou, Ingrid, e onde é que está teu filho? Tá bem cuidado. Eu estou aqui. Quer alguma coisa? Alguma dúvida? Qual o problema que eu tenho filho, né? Deixei ele com outra pessoa para vir aqui me dedicar ao que eu estou fazendo. Eu não vejo problema algum nisso, né? Às vezes a gente é um pouco rotulada pelo fato, nossa, tá deixando teu filho de lado para estar numa reunião à noite, né? Aqui eu tô numa live que eu tô podendo deixar meu filho junto. Mas é que nem eu falei, às vezes eu tô participando de uma reunião e meu filho não pode entrar, então eu tranco a porta. E aí eu falo, filho, agora você vai ficar lá, vai ver um desenho para a mãe poder trabalhar. Ou dependendo da situação, a gente chama alguém e diz assim, cuida do meu filho por um determinado período, porque eu preciso trabalhar. Mas faz parte. E é aquele negócio, eu já falei para muitas pessoas, assim, eu quero que o meu filho tenha orgulho de mim, não só como mãe, mas como uma profissional, né? Que ele não saia um dia, quando ele for adulto, e dizer assim, o que tua mãe faz? Minha mãe fica em casa sem fazer nada. Não quero. Eu quero que ele diga, minha mãe é uma engenheira, trabalha não sei o quê, e eu me orgulho, sabe? Esse é o meu almejo, digamos assim. Olha, um engenheiro informação aí fazendo objetos.
Então, eu deixo... A minha filha ela tem uma rotina, né? Então, como ela já é um pouco maior, então na segunda ela tem natação, ela tem inglês, então eu coloco isso tudo no período da tarde. Então, ela vai para o colégio de manhã, eu pego ela, eu e meu marido, a gente pega ela ao meio-dia, a gente vem em casa, almoça ou almoça em algum lugar, e depois ela vai para o escritório, quando eu comentei, né? Como eu comentei, né? Para ela ver essa nossa vivência, como é que funciona. Dali a gente leva ela, tipo, a segunda ela tem inglês, na terça ela tem isso, na quarta. Aí ela tem um dia na semana que ela vai para a avó, porque a avó criou ela, né? Então eu acho, eu não posso tirar isso da avó, né? Então a avó criou, então eu penso assim, pô, quando ela era pequenininha, que eu precisava da avó, né? Ela ia, né? E como é que agora ela já está maior, ela pode ficar em casa, só que a avó eu vou sentir muita falta dela, porque eles criaram a minha filha, né? Foi eles que criaram ela. Então, ela passa um dia, então ela dorme uma noite na avó. Então, ela vai para a avó. E os outros dias, ela tem já os compromissos da semana, vai para o escritório, né? Porque deixar sozinha ainda em casa, eu tenho medo. Tem 12 anos, tem 11 anos, vai fazer 12 mês que vem, só que ainda é uma criança, né? A gente não pode estar deixando assim em casa, né? Tu ter 15 anos é uma coisa, mas ainda 11, 12 anos, ainda ela é muito novinha. E à noite, quando eu saio, como eu falei, meu marido é um parceirão, assim, né? Desde quando cada coisa que eu assumo, eu falo com ele antes, né? Coisa que ele não gosta, que, não, mas a gente convence, né? E assume, então ele me ajuda bastante. Quando eu não consigo, que ele também tem os compromissos dele, né? Não posso tirar isso dele. Aí vai para a mãe também. Às vezes, não, às vezes é algo rápido, que eu só vou e volto, e deixo na minha irmã, né? Porque a minha irmã, a gente é bem parceira. Como eu fico com a filha dela, também fica com a minha filha. Mas a gente sempre dá o jeito, é o que eu falei desde o início. É só se organizar, né? Eu já trabalhei em empresa, né? Já cheguei a ser em escritório, trabalhei 7 anos com ela, né? Com ela pequena, assim, pequena, crescendo, né? E nunca faltei trabalho por conta de que não tinha com quem deixar, nunca, né? Sempre honrei meu compromisso, fui trabalhar, sempre me programei, né? E por mais agora que eu trabalho com meu marido, né? Na empresa do meu marido, porém, mesmo assim, eu honro o meu compromisso. Eu sei que é uma coisa nossa, né? Eu tenho que ir trabalhar. Então, não é que eu não tenho quem deixar. Não tenho quem deixar hoje, vai comigo, fica lá no escritório. Ela tem até a mesa dela, ela se empolga com isso, porque ela tem a mesa dela, ela leva o computador dela, eu tento passar alguma coisa, tira uma cópia, faz isso, tento dar atividades para ela se sentir importante, né? Se sentir, não, eu estou ajudando, e ela fala isso. Aí eu trabalho para as amigas dela, ela não trabalha, mas ela vai lá com a gente, né? E ela fala, eu estudo e trabalho lá com a mamãe e com o papai. Então Ela é isso faz estagiária, bem né, para ela. Cami? Ela é a estagiária, isso, ela tira cópia, ela faz planilha, ela é a minha estagiária. E tomara que ela siga o nosso rumo, né? Engenharia, arquitetura, mas também se não seguir, a gente vai, é o que ela quer fazer. Eu achei muito legal a história da Lise, né? Tem que ser o que elas querem, porque todo profissional é bom desde que ele faça o que ele quer, o que ele goste, não o que o pai e a mãe façam. Que eu vejo isso muito na sala de aula. Eu não sei se vocês, professoras, vejam isso, mas eu vejo o aluno que está ali por gosto e o aluno que está ali porque o pai e a mãe querem, né? Então, a gente, como professor, consegue ver isso. E eu não quero isso para minha filha. Ela vai fazer o que ela quiser, ela vai escolher e vai ser feliz na profissão. Bom, o que eu vou falar, né? A minha é grande. Mas talvez eu falar um pouquinho que ela hoje fez uma... Hoje ela fez a primeira conta bancária no nome dela. Porque como que está nesse processo de que as aulas ainda não são presenciais, então eu incentivei, tinha um edital aberto na prefeitura aqui de Pinhalzinho, e para estagiário, né, na área de administração, que ela está fazendo curso. E aí incentivei ela a se inscreveu e foi selecionada, né? Então, essa semana ela está no processo dela de organização da papelada, enfim, né? Mas já começou outra etapa também, né?
Então, essa questão, assim, o que ela está fazendo? E a gente estava comentando, eu e meu esposo, que não é em função do valor, né, de uma bolsa, né? E muitas pessoas devem estar pensando aqui em Pinhalzinho e dizer assim, pô, aqueles dois são malvados, né? Deixar ela fazer estágio na prefeitura, né? Mas não, eu acho que tudo se aprende, eu acho que tem que valorizar o dinheiro que se ganha com o próprio suor, né? Ter a conta bancária, hoje ela estava super feliz que ela tinha uma conta bancária, me mostrou, tirou um extrato online, me mostrou, a mãe, 0 eu tenho na minha conta. Aí o pai dela foi lá e fez um depósito para ela de presente e colocou para ela, presente, filha, e colocou, sabe? Então são conquistas, né? Então essas coisinhas pequenas e que nem as meninas falaram, lavar material. Mas a gente começa assim. Eu comecei lavando material de laboratório e me orgulho disso. Eu sei lavar material, eu sei como fica uma placa bem lavada, deixar de molho ela com água sanitária. Então, assim, ela tá lá, tá assim, tá um pouco diferente. Tem um momento ali que é mais crítico na adolescência, mas ela está num outro momento. Mas eu estou bem orgulhosa, então hoje está melhor ainda, né? Porque eu vejo que ela está estudando, já está fazendo um estágio, né? Já está pretendendo fazer um outro estágio, né? Que esse estágio provavelmente vai ser um período curto, que eu acredito que talvez volte às aulas, enfim. Mas eu acho que tudo vale, né? Para experiência profissional, né? Sendo estagiário, sempre tu vai conhecer novas pessoas, vai conseguir desenvolver outras habilidades, né, que são importantes também na vida profissional. Acho que era isso. Essa questão de não ir pelos pais, minha mãe conhece bem. Minha mãe é psicopedagoga, as 2 filhas dela fizeram engenharia. Decepção. A gente tem uma pergunta aqui da Débora Capra. Como foi a adaptação nessa nova rotina de ser mãe? Sou mãe, e agora? Desespero. Né? Que susto! Já falei lá no começo um pouquinho. Porque é muito... É cansativo, né? Não é só tu deixar de dormir, deixar de comer, né? É deixar um pouquinho de viver para você, né? É viver pelo outro, né? Não é fácil, não é fácil. Os primeiros meses são complicados. Eu lembro que quando eu peguei no colo a primeira, depois que a gente passa aquele momento ali, colocam na gente, tal, que dão agora amamentar. Meu Deus, o que eu faço? Né? Tenho que alimentar, né? E trocar. Depois, quando tu sai do hospital, tu chega em casa, no hospital tu tem todo mundo ali a teu redor, né? E eu tava sozinha na Itália, eu e meu marido, eu não tinha ninguém, não tinha mãe, não tinha ninguém. Eu fiquei lá até ela ter 5 meses sozinha. Então, eu olhava, no outro dia eu lembro que eu cheguei no hospital ao fim da tarde e ela sempre foi boazinha, assim, eu nunca perdi uma noite de sono com a minha filha, assim, a não ser depois dela ficar doente, assim, 2, 3 anos, uma febre, mas assim, quando é pequenininha, que tem cólica, tem isso, eu não sei o que é isso, com a graça de Deus. Mas eu olhava, assim, no outro dia eu acordei de manhã, eu falei, meu Deus, eu tenho que dar banho nesse tisquinho, como é que eu vou fazer, né? Então, assim, nasce uma criança e nasce uma mãe e um pai totalmente despreparados, né? Totalmente, a gente não sabe o que fazer. Eu tinha 25 anos na época quando a Maria nasceu, né? O meu marido já tinha 30, só que nós não sabíamos o que fazer, né? Só que assim, ó, é tão interessante que a gente vai aprendendo, né? Eu acho não, né? Deus vai nos dando força, vai mostrando o caminho, né? Eu fui muito de fazer por mim, porque um diz pega isso, outro faz aquilo. Não, eu vou fazer o que eu acho que eu devo fazer, né? Então nasce uma mãe, nasce uma criança e nasce uma mãe. Como eu já falei lá no início, a gente dá conta, tá? A gente consegue. Não tenham medo, tá? Enfrentem, tá? Organização e foco. É isso que eu passo para as meninas.
tá? A gente consegue ser mãe, a gente consegue ser engenheira, esposa, dona de casa, diretora, professora, e a gente dá jeito e termina o dia. O dia começa às 6 e termina à meia-noite, mas a gente consegue. É isso aí. É meio que instintivo, né, meninas? A gente ele não sabe o que fazer, mas a gente vai aprendendo com o tempo, vai sabendo, vai dando jeito. E no final das contas dá certo, porque é aquilo que tem muitos textos aí na internet falando sobre para você não romantizar a maternidade. Ah, é tudo lindo, maravilhoso, não sei o que. Não é, gente, não é. É puxado, né? Então, diferente da Lisiane e da Cami, no primeiro ano do Thales, eu me dediquei totalmente a ele. Eu esqueci a engenharia por um ano. É possível conciliar? Sim, a gente está tendo dois exemplos aqui, né? Mas foi uma opção minha, na época minha e do meu marido, que eu falei, eu quero me dedicar eu queria 2 anos, mas não foi possível, foi só possível um. Porque quando chegou num ano lá, eu já não aguentava mais. Eu falei, não quero mais saber de leite, chega. Quero trabalhar, voltar para o mato, né? Que eu não fazia mais. Então, eu me sentia, eu sentia falta de trabalhar, né, de ser, quem é engenheiro, eu até brincava com as minhas amigas, eu falava, gente, não quero falar de criança, não quero falar de bebê, de leite, de nada, xixi, cocô, fralda, não. Pergunta para mim de árvore, vai, pergunta de campo, engenharia, conta, cálculo. Eu, às vezes, evitava de encontrar as amigas, porque todo mundo, ai, como é que tá o Thales? Eu falei, cara, cadê meus amigos? Homens, perguntem coisas de homem, não pergunta do filho. Eu falei, não aguento mais. É meio rebelde. Mas, assim, é possível, acontece, a gente consegue conciliar. O resultado está aí, né? Todo mundo está com crianças ou adolescentes aí saudáveis, né? Então, quando nasce uma mãe, nasce muitas responsabilidades, e é aquilo que eu já falei no começo antes, né? Às vezes a gente para pensar assim, gente, como é que eu não aproveitava melhor o meu tempo antes? Porque hoje, todo o tempo que a gente tem ocioso, digamos assim, a gente ocupa com a criança, ou com responsabilidades da criança. Por exemplo, comida, roupa, né? Criança pequena, esses dias eu mandei o pequeno para a escola, e a escola pede uma muda de roupa extra. Eu mando 2 ou 3. Ele usou as 3. Falei, gente, eu não tenho roupa para a semana inteira. Eu tenho que lavar roupa no meio da semana, que senão não dá conta. E aí, como faz, né? Trabalha no escritório, trabalha no CREA, trabalha na associação, faz comida de noite aqui para o pequeno. E aí? A gente tem que se virar, né? Mas dá conta, é possível, e nós, mulheres, somos capazes de fazer isso de salto alto ainda. Não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa. Não, verdade, eu acho que é isso mesmo, né? A gente consegue fazer bastante coisa, né, durante o trabalho com criança, né? Mas, claro, a gente vê a cobrança, né, principalmente dos filhos, né? A gente é cobrado por isso, né, por trabalhar tanto. Mas eu vejo também que a gente tem algumas opções, né, que nem a Gláucia falou, a questão assim que ela se propôs de ficar 1 ano cuidando do filho dela, né? Então a gente tem essas opções, né? E só a gente tem que amadurecer e seguir, né? Então teve momentos que eu também abdiquei de não trabalhar tanto, né? Teve épocas que eu trabalhei só 20 horas, né? Não na universidade, mas para cuidar da minha filha também, né? Então teve momentos assim que a gente tem que dar um tempo, né? Porque a gente é cobrado. Com certeza eles cobram da gente, né? A atenção e o carinho, né? E a atenção. Eu vejo que o importante de tudo isso é tu estar 5 minutos, mas estar presente, de corpo e alma presente. Isso que vale a pena, né? Porque não adianta a gente querer ficar um dia inteiro, mas assim, fazendo 1000 outras coisas e não estar presente para o filho, né? Então, eu acho que quando está, né? Que seja aquele momento, né? 1 minuto
de sentar, conversar, né? Enfim, fazer as refeições, né? Que são muito importantes fazer com eles, né? Então, eu acho que seria isso. Eu quero agradecer novamente por vocês terem aceitado o convite de participar dessa live. Quero também desejar a vocês Feliz Dia das Mães, que é esse final de semana. Então, a todas as mães que estão assistindo, e quem não for mãe, não esqueçam de dar Feliz Dia das Mães para a mãe de vocês. Também quero agradecer ao coordenador do CREA Júnior, coordenador estadual do CREA Júnior, Tom, por ceder o espaço aqui para nós fazer a live. Ao presidente do CREA Santa Catarina, o Kita Xavier, que eu vi que estava presente aqui na nossa live. Muito obrigada também a todos que participaram. Eu vou deixar aqui um beijo para minha mãe, que está participando ativamente desses comentários aqui. Mãe, eu tô quase chorando. Mas é isso, muito obrigada por vocês aceitarem, pela presença, por essa troca maravilhosa. Acredito que o pessoal também gostou, pelos comentários aqui que eu tô vendo. É isso. Muito obrigada, meninas, pelo convite, tá? É importante isso, como eu falei no início. A gente precisa mostrar para as mulheres, principalmente para as meninas, né, que a gente consegue, né? Que a gente pode ser engenheira, professora, mãe profissional, tudo isso, né? Que existem mulheres assim no mercado. Não são somente nós três, né? Existem muitas mulheres no mercado fazendo isso, né? Cada vez mais, né? Isso que a gente vê dentro do CREA mesmo. A gente está vendo cada vez mais, ainda mais agora com a oportunidade que o presidente está dando às mulheres, né, dessa participação. Então, vocês estão de parabéns, tá? De mostrarem isso, né? De ver, eu também, quando vocês mandaram o convite, eu fiquei muito feliz em vocês estarem convidando a gente como mãe, sabe? Nessa semana, né? É prazeroso para nós, né? Porque a gente, além de tudo que a gente mas eu principalmente, né, eu sou mãe e esposa. Isso para mim vem em primeiro lugar na minha vida. Então, muito obrigado mesmo, tá? Contem comigo sempre, com nós aqui do Sul, que precisar, nós estamos à disposição. Agradeço também ao Tom, né, que está sempre presente nas lives, ajudando a gente. Um grande abraço, eu sei que vocês não são mães, mas um feliz Dia das Mães, então, para as mães de vocês, né, para as mamães. Um feliz Dia das Mães para a Gláucia e para a Lise também. Um beijão e muito obrigado. Eu gostaria de agradecer também, meninas, pelo convite. Fiquei bem feliz, né? A gente está fazendo um intercâmbio bem legal aqui, é sul do estado, ali, Cacame, aqui, o Vale do Itajaí, vocês aí do extremo oeste, né? São Miguel do Oeste, a Lise de Pinhalzinho ali. Bárbara, de São Miguel do Oeste também? Não, a gente é de Pinhalzinho. Pinhalzinho, isso. Já nós três, na verdade. Já conheci a cidade de vocês. Longe pra caramba. A regional caramba. de São Miguel, mas é grande, aí é de Pinhalzinho. Então, gurias, obrigada pelo convite, né? É sempre um prazer participar das lives aqui com o CREA Júnior. O Tom aí é parceiraço nosso, né? Já participei em várias. Eu falei, gente, chama mais gente, porque já tô com cartão batido aqui, mas adoro. Eu digo, chama outra, mas se não tiver ninguém, eu vou, tá? Mas é sempre um prazer conversar com vocês, e assim como a Camila falou, não são só nós, né, nós duas representando o CREA, tem muito mais mulheres aí no Oeste também, nós temos mais colegas aí participando, e são exemplos de mulheres também, que podem ser chamadas. A gente já tem até um dia das mulheres na engenharia, que é lá em junho, junho, acho que é 26 de junho, não lembro, e a gente tem que valorizar as mulheres, porque são poucas, mas as poucas que existem sabem fazer barulho, são referência, e a gente precisa estimular que mais meninas, assim como vocês, venham participar e em breve nos substituam, porque isso aqui é uma passagem, né? A gente está aqui para mostrar, para ensinar, para ser referência, mas para seguir o caminho e trazer gente nova, né? Eu tenho feito isso aqui na minha região e sempre digo, olha, eu não sou uma referência, mas eu sou alguém que pode ser referência de outras pessoas.
Eu não sei tudo, não tem muito a aprender, né? Como professores, né, que somos nós três aqui, a gente sabe que somos eternos aprendizes e quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E essa é uma troca. E a gente precisa estimular essa troca de conhecimento, troca de informações, troca de responsabilidades e troca de vivências, né? Seja como mãe, seja como engenheira, seja como uma liderança feminina na engenharia. Então, parabéns aí para todas as mamães, parabéns para as meninas aí que chamaram a gente, fizeram o convite. Vocês são referência, tenho certeza, né? Espero ver vocês brilharem muito ainda, assim como já vi outras referências aí do CREA Júnior brilharem, né? Inclusive, tem colega de vocês aí do Oeste que já está em São Paulo trabalhando, então que vocês sejam as próximas. E parabéns para a Lisiane, né, pelo exemplo aí de mulher, de mamãe, né, de um sonho alcançado. E também parabéns para a Cami, que eu admiro bastante, uma querida, né? E para todas as mamães que estão nos assistindo, tem várias aí que eu conheço, que estão deixando comentários, né? E feliz Dia das Mães e obrigada novamente pelo convite. Beijo, meninas. Bom, obrigada, meninas, pelo convite, né? Eu sou a única que não sou engenheira. Mas, principalmente, obrigada pela oportunidade de conhecer essas outras mães, né? A gente se conheceu um pouquinho mais. Eu acho que as meninas foram minhas alunas, mas elas não conhecem o nosso lado de mãe, né? Só conhecem aquele lado de professora que está lá e que exige, que tem prova e tem que estudar, né? Então, assim, muito obrigada. Eu não estou vendo os comentários, eu não estou vendo nada aqui, né? Mas, assim, obrigada pela oportunidade e obrigado realmente, assim, pela assim, que eu digo assim, amizade por proporcionar às outras mães, né, e outras meninas também, conhecer um pouco da vida, da nossa vida, né, e se espelhar também, tá? Muito obrigado, parabéns a Camila e a Gláucia aí pelo Dia das Mães e todas as mães que estão nos assistindo, né, e que vocês nunca deixam de sonhar, né, se o sonho de vocês é ser mãe, toco em frente, assim como qualquer outro sonho, tá? Obrigada. A prof não é engenheira, mas é a professora de futuras engenheiras. Então, é muito importante. Eu também quero agradecer a todos vocês, desejar um feliz Dia das Mães. Obrigada por participarem aqui com a gente, falar um pouquinho da história de vocês. Achei muito linda a história de cada uma. É muito especial, cada um a sua história, cada um, né, seu momento. Isso é muito importante. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje aqui com a gente. E é isso. Um feliz Dia das Mães a todas. E espero que vocês tenham gostado dessa live. Quem sabe a gente traz mais vezes mamães aqui para contar um pouco da jornada. E é isso. Até a próxima.